compartilhar algo com vocês nessa tarde. E sei que o Senhor há de fazer grandes coisas na sua vida. É muito interessante quando a gente olha para a vida de Moisés. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque eu quero desenhar um pouco a história de Moisés para que você entenda espiritualmente um movimento. Não, tem até foto minha. Olha lá o tanto de ruga. Vamos continuar. Aí, eu quero que você entenda o movimento a partir da vida de Moisés. Eu quero que você entenda algo claro. Vem comigo, preste atenção aqui. Pode ser que você não tenha conhecimento do texto bíblico de maneira tão aprofundada. Então pode ser que algumas coisas que eu vou citar você realmente nunca tenha lido ou não conheça. Mas se você prestar atenção, eu tenho certeza que você vai entender, tudo bem? Então vamos lá. A vida de Moisés é um grande desenho, um grande retrato da realidade de uma vida cristã. Por quê? Porque o autor de Hebreus vai dizer que tudo que nós vivemos dentro da realidade da nova aliança, o Velho Testamento foi uma sombra. E uma sombra é um reflexo imaterial daquilo que é real e verdadeiro. Estão comigo? Se você está no sol e tem uma sombra tua projetada, a sombra é um reflexo não material. Ela é não material, você não consegue pegar a sombra na mão, consegue? Então ela é um reflexo não material daquilo que está materializado, o meu corpo. Então o autor de Hebreus vai dizer que o Velho Testamento é uma sombra não material de uma realidade espiritual que viria a ser manifesta a partir de Cristo. Estão comigo? Então tudo que a gente lê no Velho Testamento tem basicamente três funções básicas. Existe o Velho Testamento para nós hoje. O Velho Testamento serve de fundamento de princípios. Então Deus estabeleceu alguns princípios que Ele foi construindo ao longo das Escrituras, e a gente usa isso para entender os princípios de Deus. O Velho Testamento traz sinais proféticos dessa realidade espiritual que veio a ser manifesta a partir de Cristo. Correto? Ele traz isso aí, e ele traz histórias de pessoas dos quais nós podemos seguir o exemplo. Tudo bem? Então nós não podemos usar o Velho Testamento como regra, conduta e padrão de vida. Por quê? Porque não é a realidade que Cristo trouxe para nós a partir da cruz. A realidade, regra, vida, culto e liturgia tem que ser baseado no Novo Testamento. Tudo bem? Estão entendendo? Então ele traz esses aspectos para nós. E quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê um desenho muito interessante, um desenho profético, um exemplo de algo que desenhou um caminho para nós. Então a gente para pensar assim, ó. Moisés nasce numa família pobre. Por uma situação provocada por Deus, ele para dentro do palácio. Até aí é a vida de Moisés, estão comigo ou não? Em um dado momento dessa vida dele, onde ele tinha aí por volta de 40 anos, ele cai em si que ele era descendente lá dos pobres. E de alguma forma ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Certo? Tem alguém que já tentou fazer justiça com as próprias mãos e deu errado? Sim, né? Então é o mesmo que aconteceu com Moisés. De alguma forma foi fazer justiça com as próprias mãos e deu ruim. Deu ruim, ele foge, como a gente também faz. Porque às vezes tem alguma situação que a gente está precisando encarar e a gente vive fugindo para não resolver, para não ter que pedir perdão, para não ter que se humilhar, para não ter que encarar o passado, para não ter que resolver a situação. Então esse é Moisés, ele vai para o deserto e fica 40 anos lá no deserto. Lá no deserto ele conhece um homem, uma família, conhece as moças, casa com uma delas e tem 2 filhos, e a vida vai seguindo. Então Moisés passa nesses 40 anos, é uma janela grande, mas ele vive a vida. No lugar que ele estava, na condição que estava, do jeito que dava, ele foi levando, pastoreando ovelhas no deserto. Deve ser maravilhoso encontrar coisa para a ovelha comer no deserto. Para pensar. Então pensa que vidinha dura, sim ou não? Aquela vidinha que a pessoa vai empurrando com a barriga porque ela decidiu não resolver os seus problemas do passado, ela decidiu não encarar as situações, ela decidiu não voltar atrás, ela decidiu ser orgulhosa ao invés de enfrentar as situações. Mas um dia, no meio de tudo isso, Deus vai ao encontro dele.
Deus chega e se manifesta numa sarça, um arbusto que existia no meio do deserto, e pegava fogo. E segundo estudiosos, era normal os arbustos pegarem fogo, por causa do excesso de calor, e tinha algumas condições climáticas que faziam os arbustos pegar fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, foi que interessante, a sarça se queima, mas não se consome. Havia algo diferente naquela sarça. Então ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você está pisando é terra santa. E ali, como o pastor Juscelio citou aqui, Deus dá algumas manifestações. Tirar as sandálias dos pés já era um grande sinal que ele devia seguir, que nós também devemos. Estou sendo rápido porque é um resumo isso, tá bom? É só a introdução. O que era tirar as sandálias do pé? Era se colocar em contato com a terra. Era entender que eu sou pó e que na presença de Deus eu não chego como alguém humilde, descalçado das minhas vaidades, dos meus orgulhos, do meu passado, pronto para se misturar com aquilo, com a essência do qual eu fui feito. Deus não pode manifestar o que Ele tem para mim. Então Moisés tira as sandálias, obedece a Deus, Deus fala com ele. E a partir do momento que Deus fala com ele, ele passa a entender o que o Lipão pregou ontem: a minha vida foi feita para glorificar a Deus. E porque a minha vida foi feita para glorificar a Deus, Deus me deu uma missão a cumprir, um chamado a realizar. E naquela sarça ele recebe uma regeneração de Deus, colocando a mão no peito. Lembra? Um coração leproso, manifestações leprosas. Mas quando Deus volta a mão dele, então agora um coração curado manifesta ações curadas. Então ele é enviado para o Egito curado do passado, do velho, do que passou, por causa daquela manifestação. E eu sei que a maioria que está aqui é cristão há muito tempo. Então eu sei que você já viveu uma experiência que te curou, que te atraiu, que te apontou o destino. E às vezes você entendeu: uau, é isso que Deus está querendo de mim, que legal, eu acho que esse é o meu chamado. Quem já viveu isso? A maioria de nós. Experiências são boas para essas coisas. E aí Moisés vai, e as coisas vão se desenrolando. Eu não vou falar da história do Egito, mas um dia ele sai do Egito com todo aquele povo, depois de 10 pragas enviadas por Deus, depois de cajado transformado em cobra, depois de rio transformado em sangue, depois de grandes sinais e maravilhas, um povo sai de lá junto com ele, por volta de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas, contando as crianças. E eles entram no deserto, e quando eles entram no deserto, mais milagre acontece. A água sai da rocha, pão cai do céu. Uau, fala comigo. Uau. 1, 2, não ficou bom, de novo, 1, 2, 3. Coisa incrível de viver, sim ou não? Só que chegou um dia que Moisés decidiu jejuar, tirar um tempo para estar com Deus. E é o que às vezes nós não fazemos. Como a gente já viveu milagres, já experimentou sinais, já viu a sarça, já abriu o mar, consegue entender? Já viu o pão cair do céu, já viu milagres, já viu sinais, coisas já aconteceram na sua vida. Eu quero que você olhe para a tua e faça um resumo dos acontecimentos que Deus já fez nela. Quantos milagres você já viveu? Às vezes você não lembra, mas às vezes Deus já te deu um mimo de uma coisa que você queria, e você não tinha condições financeiras naquele dia, mas chegou. Às vezes você estava apertado e a provisão chegou. Às vezes você não tinha como curar uma doença, mas Deus curou. Às vezes você estava com dor de cabeça e você fez uma oração e a dor de cabeça sumiu. Só que isso vai ficando para trás, porque parece que são apenas movimentações da vida cristã. E deve ser. Deve ser do nosso cotidiano. Só que chegou um dia que Moisés chegou na beira do Sinai e Deus chamou ele para ir mais alto. E ele resolveu jejuar durante um período lá em cima. Para quê? Para entender a voz de Deus para a próxima estação. Porque, querido, deixa eu te explicar uma coisa. As movimentações de Deus, os milagres de Deus, a ação de Deus que movimentou você até este tempo e até essa estação, elas não são suficientes e nem
e nem capazes de te levar para os novos lugares que Deus tem para te colocar. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com repetições de milagres. Eu queria que você contasse para mim qual milagre bíblico que Deus repetiu. Ele nunca flutuou 2 vezes um machado. Ele não derrubou uma muralha 2 vezes. O mar não foi aberto 2 vezes. O Jordão foi aberto 2 vezes, mas de jeito completamente diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não repete milagres porque Ele é um Deus criativo e criador. Então os milagres, as bênçãos, a vida que você viveu até hoje, e tudo que você acumulou de conhecimento bíblico, de experiências, serviu para um tempo. Quem sabe serviu até agora para te trazer para essa cadeira hoje, mas não serve para te conduzir daqui para frente. O que o Senhor quer te dar daqui para frente é diferente, porque como nós ouvimos ontem, o Senhor quer que nós vivamos condizente ao movimento que Ele tem feito na terra por esses dias. E às vezes nós nos acostumamos liturgicamente com as coisas que a gente sempre viveu. Nós temos que ser prontos e adaptáveis para entrar na novidade do que Deus está fazendo daqui para frente. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: há algo novo daqui para frente. Vou repetir: há algo novo daqui para frente. Não vai ter milagre repetido. E às vezes a gente fica cantando, e não que esteja errado cantar, mas está errado cantar. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Deus não quer fazer de novo igual em Atos 2, porque Atos 2 já foi. Deus não quer fazer de novo igual no tempo dos apóstolos, porque aquele tempo já foi. E eu escuto Deus falar nas escrituras por diversas vezes: eis que estou fazendo algo novo. Quando João Batista chega, ele está fazendo algo novo. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele está fazendo algo novo. Quando Elias se manifesta, é algo novo. Quando Eliseu se manifesta, sucessor de Elias, é algo novo. Nada é igual, porque Deus não precisa repetir, porque não falta criatividade em Deus para fazer algo diferente na tua vida. É você que fica querendo reviver experiências que um dia foram, já foram. A experiência da tua conversão é testemunho. A experiência que determina que se você vai viver daqui para frente são trilhos para a tua caminhada. Você entende o que eu estou falando? Então olha para a pessoa que está ao teu lado mais uma vez e fala assim: ó, a experiência de ontem é testemunho. A experiência do hoje é destino. Você parou para entender o que eu estou falando? A experiência do ontem é testemunho. Você pode contar, mas a experiência do hoje, o que Deus quer te dar hoje, e a glória que Ele quer derramar para a tua vida hoje, é te preparar para o teu destino profético, para você não ficar estacionado no mesmo lugar, para que você não esteja aqui na conferência profética 2026, que vai ser melhor que essa, em nome de Jesus, buscando a mesma coisa e esperando os mesmos acontecimentos, com os mesmos problemas e sendo a mesma pessoa. Porque se daqui a um ano você é a mesma pessoa, buscando as mesmas coisas, clamando pelas mesmas necessidades e pelos mesmos milagres, não fez sentido a conferência de hoje. Porque Deus é um Deus de transformação contínua. Se eu não sou amanhã diferente do que eu fui hoje, o Evangelho não está fazendo efeito em mim. Tudo bem? Estão comigo? E aí, voltando para a vida de Moisés, Moisés chega um dia que ele sobe no monte, e eu preguei isso aqui recentemente, então eu vou fazer só um pequeno resumo. Moisés está lá no alto da montanha, Deus fala assim: Moisés, eu gosto muito de você, você é um querido, Moisés. Deus fala isso para ele: eu te conheço pelo nome, você é um servo amado, Moisés. Moisés olha para ele e fala assim: legal, Senhor,
Fico muito grato, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Moisés tem uma ânsia pela presença contínua do Senhor. Consegue entender? E ele pede por isso. E aí o Senhor olha para ele e fala assim: tá bom, Moisés, eu vou fazer o que você está pedindo. E aí eu quero ler o texto com você. Coloca a NVI para mim, Êxodo 33:17. Eu só vou ler e vou resumir. E se você quer entender de maneira profunda o que eu vou ler agora e resumir, você pode procurar no YouTube aí que tem eu preguei isso há uns 3 meses atrás, eu acho, na igreja. O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede. O que ele estava pedindo? Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. E o Senhor falou: tá bom, eu vou com vocês, eu os acompanho. E Deus falou para ele: eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Já pensou ouvir isso de Deus? Uau! Pessoal, você pediu alguma coisa para Deus, Deus falar: eu vou fazer o que você está fazendo, porque você é tchutchuco. Entendeu? Você é o meu querido. Foi isso que Moisés ouviu. E é incrível ouvir isso de Deus, sim ou não? Então Moisés, ele pede algo mais para Deus: eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. Peço que me mostres o que? A sua glória. Então quando Moisés pede um pouco mais, primeiro ele pediu a companhia. Deus falou: ok, Moisés, eu gosto de você, então eu vou com você. Aí Moisés pede a glória de Deus. E é nessa palavra que nós vamos nos ater. O centro da pregação hoje é essa palavra: glória. Moisés pede para ver a glória. E no hebraico, glória significa kabod. Do jeito que fala, com K. Transliterado, porque hebraico é risquinho. Você sabe, né, que a letra hebraica é risquinho. Então transliterado para a nossa língua, kabod. K-A-B-O-D. Kabod. E o que significa kabod? Glória manifesta, ou manifestação instantânea. Algo mais ou menos nesse sentido. Tipo algo que impacta, que é glorioso, um esplendor que manifesta, que impacta. É algo mais ou menos assim. Sabe o que Moisés estava pedindo aí? Senhor, sabe a sarça? Foi glorioso. Me dá outra experiência. Porque lá na sarça era o kabod de Deus, manifesto num fogo que era verdadeiro, mas não consumia a sarça. Estão comigo? E Moisés pede a glória. E eu gosto muito da resposta de Deus. E Deus começa a responder e não para mais. Você vai perceber que só Deus fala daqui para frente. É meio que Deus não deixa Moisés falar mais. E aí vamos ver a resposta de Deus. E Deus respondeu, versículo 19: diante de você farei passar a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Tudo em caixas altas, sim ou não? Por quê? Porque é o nome hebraico de Deus, que são 4 letras consoantes e 4 consoantes maiúsculas, que é transliterado para nós Yavé. Ou como é que canta na música do Alessandro? Yahweh. Mas é Yavé. Yahweh é em inglês. Em inglês eles pronunciam Yahweh. Em português a gente pronuncia Yavé. Certo? Então ele fala: eu vou proclamar o meu nome diante de você, Yavé. Vamos continuar. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deixa esse versículo aí, por favor. Eu quero que você preste atenção aqui. Aqui Deus propõe algo para Moisés que sobrepuja a realidade que Moisés estava inserido. Preste atenção no que eu vou falar. Ser profético ou entender o ambiente profético é experimentar de uma realidade que ainda não é real no tempo que você vive. Pegou o que eu estou falando? O que é adentrar no ambiente profético? É ouvir, entender ou perceber alguma coisa que há de se manifestar, mas que não é manifesto no tempo em que você está inserido, mas que vai gerar esperança, fé e movimento da tua vida em direção àquilo que Deus está mostrando, apontando, dizendo.
e fazendo você entender, ou fazendo você perceber. Isso é estar imerso no ambiente profético. Onde Moisés estava? Na presença de Deus, no alto de uma montanha, imerso no ambiente profético. A nuvem de glória o cercava. Tudo bem? Estão comigo? Então Deus olha para ele e fala assim: Moisés, eu vou apresentar algo para você que não é do teu tempo, mas eu quero desenhar para você, porque quem quiser ver a minha glória vai ter que passar por esse processo. E é onde eu desenho esse processo certinho na outra palavra que eu preguei. Deus primeiro apresenta a bondade dele: diante de você farei passar toda a minha. Quem já foi abençoado por Deus aqui? O problema é que a gente para aí, como o Lipão pregou ontem. Eu não vou entrar na outra pregação. O que ele pregou ontem? Muitas vezes a gente para na bênção e fica. Então eu quero conhecer a bondade, a bondade, a bondade, a bondade. O que eu quero amanhã? A bondade. Depois a bondade de novo. Só que Deus não quer que nós paremos na bondade. Aí ele vai falar: e diante de você proclamarei o meu nome. Quando a gente passa a conhecer a bondade de Deus, entende que Ele é bom, o próximo passo do nosso crescimento cristão é entender a nossa identidade, a identidade de Deus. Quando eu conheço Deus pelo nome, Deus, isso Juscelio falou. Isso Juscelio falou. Então quando eu conheço Deus pelo nome, quando Pedro olhou para Cristo e falou: tu és o Cristo, de imediato voltou e tu és Pedro. Ou seja, quando eu entendo quem Deus é e a figura de Deus, o nome dele é revelado para mim, automaticamente ele me revela quem eu sou. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com muitos homens bíblicos. Por quê? Porque fora da minha identidade, eu vou ficar rodando ao redor de tentar manifestar a glória de Deus, como o Lipão pregou ontem, a partir da identidade de outro. E isso é completamente equivocado, a partir da experiência de outro. Então eu olho para a experiência do outro e falo assim: uau, eu quero pregar igual o Billy Graham pregava. Você não vai pregar igual o Billy Graham, você não é o Billy Graham. Você não vai pregar igual a mim, você não é eu. Você não vai pregar igual o Vitor, você não é o Vitor. Você não vai manifestar o reino de Deus, às vezes em cima de um púlpito, porque às vezes Deus nunca te dará um microfone. E está tudo bem. Você precisa manifestar o reino de Deus dentro da tua identidade, mas para isso precisa te ser revelado pelo Cristo. Como que a sua vida vai manifestar a glória de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque nós somos um corpo. Tem pulmão, tem coração, tem dedinho, tem unha, tem tudo. Tem até vírus e bactéria. Não tem? No intestino tem um monte de bactéria boa, e sem elas a gente ia dar ruim. Sim ou não? E não tem problema se você é uma boa bacteriazinha no corpo de Cristo. Desde que você cumpra a tua função, você está manifestando a glória de Deus, o reino de Deus, aonde você está. Então não adianta você ter um anseio de ser alguém que você não é. Por isso a importância dele revelar a sua identidade. E isso vai além de conhecer a bondade. Quando Deus me revela a bondade dele, eu começo a entender quem ele é. Quando ele proclama quem ele é literalmente, então eu vou conhecer quem sou. E eis um problema dos cristãos: a gente costuma andar totalmente fora da nossa identidade. Totalmente fora da nossa identidade a gente costuma andar. Ou às vezes a gente anda na identidade de outro cristão, que é exemplo para nós, ou a gente anda na identidade do pecado. Porque o pecado deforma a nossa identidade e nos dá a identidade maligna, caída, do velho homem. Mas vamos continuar. Aí ele fala: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Sabe o que Deus está falando? É assim, ó. Aí eu vou tratar com cada um individualmente. Porque o que precisa morrer dentro de você para que a glória de Deus se manifeste, só Deus conhece. E você, sim ou não? Porque às vezes o que é difícil para eu vencer, para você foi mamão com açúcar. Mas aquilo que é difícil para você vencer, às vezes para mim foi tranquilo, eu nem precisei batalhar, já era algo vencido na minha vida. Então aí vem um tratamento individual com cada filho. Filho que começou a entender a sua identidade, começa um processo de tratamento nas esferas que cada um de nós precisa. Um é mais orgulhoso, o outro é mais mentiroso, o outro é mais soberbo, o outro é vergonhoso. Entende? São várias esferas que Deus vai precisar tratar em nós de maneira individual. Por isso que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser e compaixão de quem Ele quiser. Porque tem hora que Ele vai tirar a compaixão para você levar um tombão, para você reconhecer que na tua força não ia dar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para você poder voltar a recorrer com Ele. Às vezes Ele vai tirar a misericórdia
para deixar você se estrepar em alguma coisa que você está obstinado em fazer, que não tem a ver com Ele, para você perceber que você estava obstinado. Porque se tudo que você fizer tiver a bênção dele, você vai estar no pior lugar que qualquer ser humano pode estar. Qual que é? O lugar de fazer a sua própria vontade e achar que tem a bênção de Deus na sua própria vontade. E esse lugar é péssimo, é o pior que existe. O homem entrega a sua própria vontade. Esse é o pior lugar para se estar na vida cristã. Então aí ele vai ter os tratamentos individuais com você, mas vamos continuar. Prosseguiu o Senhor: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Moisés não pediu para ver a face, Moisés pediu para ver a glória, o cabode. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Não existe glória sem contemplação. Não existe ver a glória de Deus sem contemplação. E quando eu contemplo a face dele, é que eu vou encontrar essa glória. E nós vamos entender isso de maneira neotestamentária, no Novo Testamento. Aí Deus olha para ele e fala assim: você não pode ver a minha face e permanecer vivo, Moisés. Sabe por quê? Porque a realidade do evangelho é: morra para si mesmo. Então a glória de Cristo, ou a glória de Deus, ninguém verá se insistir em viver a sua vida à sua maneira. É necessário você se autonegar. É necessário você olhar para você mesmo e falar: chega de ser eu mesmo. Deus só vai começar uma transformação genuína na tua vida. Quem lembra da água? Da explicação do Juscelio da água? Eu posso ter uma água em estado líquido, ela é água. Ela pode ir para menos 0 grau, de menos para baixo, ela vai ficar o quê? Sólida. Ela mudou o estado, mas não mudou a natureza. E eu posso fervê-la, ela passa de 100 graus, ela vai evaporar. Ela continua sendo H2O, só que em estado agora, tem um monte de crente mudando o estado, mas não mudando, deixando Deus mudar a natureza. É o velho homem preso numa camisa de força, tentando conter uma natureza velha e caída que ainda está dentro dele. Então, enquanto nós não contemplarmos a face do Cristo, para que um processo de mudança de natureza aconteça dentro de nós, nós vamos continuar brigando contra as estruturas velhas da nossa velha natureza. Deus quer mudar a tua natureza. Deus não quer que você seja um homem, uma mulher amarrado numa camisa de força, contido nos seus velhos desejos. Ele quer mudar a estrutura do teu ser para te fazer uma nova criatura. Então é isso que ele olhou para Moisés. Sabe que eu falei que ele estava no ambiente profético? Porque Deus estava explicando para Moisés a realidade do evangelho, sem ele estar no tempo do evangelho. O evangelho não é para te melhorar, porque melhorar muda o teu estado, mas não muda a tua natureza. Deus não quer homens e mulheres aperfeiçoadas. Deus quer homens e mulheres mortos e feitos de novo, segundo a imagem dele, segundo a vontade dele. Só que para isso, existe algo que nós temos que viver, que é o cansaço do eu. O problema do crente é que ele gosta de ser um cristão, frequentador de igreja, abençoado. Então ele não cansa de ser quem ele é. Lá fora ele não manifesta o reino. Por quê? Porque ele é estúpido, grosso, maldizente, falastrão, briguento. Ele não tem o fruto do Espírito. E se ele não tem o fruto do Espírito, o que o Espírito está fazendo dentro dele? Se não brota para fora o que é do Espírito. Então ele vive uma vida litúrgica, de uma religiosidade que não transformou a natureza. Por quê? Porque ele nunca cansou de ser ele mesmo. Por isso que João Batista na beira do Jordão prega assim, ó: arrependam-se. E o que é arrependimento? Não é arrepender: ai Senhor, me perdoa porque eu xinguei o Zezinho, porque eu apontei o dedo lá no semáforo pro outro que estava do meu lado. Ai, me perdoa porque eu olhei a mulher na rua. Ai, isso também é arrependimento? É. Mas Jesus não quer que você fique colecionando pecados para colecionar arrependimentos no final do dia.
Você precisa se arrepender e cansar, e eu chamo isso, esse arrependimento é um cansaço generalizado do seu ser. É você olhar no espelho e falar assim: cansei de ser quem esse ser aqui, não dá mais para esse ser viver aqui, porque eu quero que uma nova criatura nasça a partir de uma revelação da face do Cristo. Então o Senhor quer te construir de novo. Só que para isso você vai ter que ser sincero com você em arrependimento. Deus, eu não quero mais ser esse cristão que parece bonitinho na igreja, mas que não reflete a tua glória, porque a tua vida não será como você ouviu ontem. Não será para glorificar a Deus. Por quê? Porque as suas ações glorificam mais o Satanás do que Deus. Por quê? Porque você se acha bom. E já deu ruim, quem se acha bom já é ruim. Quem se acha santo já é sujo. Quem se acha nada é justificado. Quem se acha sujo é purificado. Ah, pastor, sendo muito sincero com vocês, tem dia que eu estou ali no meu lugar antes de subir no púlpito. Às vezes eu oro e até choro. Eu falo: Senhor, eu não sou digno de subir ali em cima. Aí eu entendo quando Paulo escreveu para os irmãos dizendo assim: olha, eu sou o pior de todos os pecadores. Por que o pior de pecadores? Porque ele pecava mais? Não, porque ele era mais consciente da santidade de Deus e da purificação que ele tinha vivido, e do quanto ele tinha sido encontrado, e do quanto a natureza dele já tinha sido regenerada. Então o pecado, por menor que ele se torna tão grande, porque é muito simples de entender. É muito simples de entender. É o padrão de sujeira nosso que é errado. Eu vou dar um exemplo básico. Sabe aquele dia que você resolveu ir fazer aquela limpeza pós-obra? Você põe a roupa mais velha, não põe? E quando termina o dia, que jeito tá a roupa? Então um pingo a mais de barro, um pingo a menos, vai mudar alguma coisa naquela roupa? Não muda nada. Só que pega uma roupa branquinha, coloca em casa e deixa cair um pinguinho de qualquer sujeira, você fica incomodadíssimo. Às vezes você volta para trocar, sim ou não? Porque é o padrão de limpeza que estabelece o tamanho da sujeira e não o contrário. Então o problema é que os crentes não têm padrão de limpeza, porque nunca foram regenerados. Então a gente ainda está limpando as coisas, as roupas do pós-obra, e tentando arrancar umas manchas, e pedindo perdão por causa das manchas. Não, Cristo quer te dar uma nova vestimenta, alvo mais que a neve. Então um pingo de pecado é muito. Aí você vai olhar para você mesmo e vai falar assim: eu sou o pior de todos os pecadores. Por quê? Porque essa roupa não podia ter sido suja, porque ela não é minha. Ela é do meu Cristo que me deu. Eu não merecia ela, mas Ele me fez uma nova criação. Então é essa consciência que está errado. Eu posso dar o mesmo exemplo no carro. Meu carro está imundo, porque tomou chuva, porque eu viajei a semana passada e não deu tempo de lavar. Está imundo meu carro. Só que coloca ele de um lado do carro que andou hoje pela tarde dentro daquela chuva, na estrada de chão lá na roça. O meu tá limpo ou tá sujo? Aí o meu fica limpo. É lógico, o outro vai estar tudo lameado, vai ter lama para todo lado. Vocês estão entendendo? Ou seja, o que estabelece o padrão de sujeira é a limpeza. Isso é tão nítido na cabeça das mulheres. Você entra na casa, a casa está perfeita. Ela fala assim: ai, não repara a bagunça. Você fica pensando: cadê? Por quê? Porque às vezes o padrão dela de bagunça para receber alguém do jeito que está já é muito. Então a ordem é estabelecida pela régua. A desordem é estabelecida pela régua da ordem, e não o contrário. Estão comigo? Então quando Deus fala para Moisés assim: ó, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, é porque é necessário morrer essa velha natureza. Porque a glória que Ele quer mostrar está na face e não na experiência. Moisés queria outra experiência com a sarça. Deus falou: não vai rolar,
Porque daqui para frente, tudo que eu posso te mostrar é a realidade do Evangelho. Porque a glória que você tem que conhecer não é essa que você está pensando. Não é o cabode que você está esperando. Vamos continuar. Aí o Senhor fala para ele: aí há um lugar perto de mim, aqui perto de mim. Há um lugar aqui perto de mim, onde você ficará em cima da rocha. Quando a minha glória presta bastante atenção nessa palavra. Quando a minha glória descer sobre você, estar em você, quando a minha glória, todo cabode é passageiro. É só uma experiência que passa. E se a experiência não te conduz à transformação, ela foi só uma experiência. Você pode subir lá no alto da montanha, fazer o que for preciso, do jeito que Moisés fez. Se for só cabode, é só glória que passa. Então você veio, sentiu o arrepio, caiu no chão, falou em língua, foi embora e não mudou nada. É só cabode, é glória passageira. Deus deixou isso claro para Moisés. Moisés, eu vou te pôr em cima da rocha. E aí, 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que a rocha que os acompanhava era... Quem que era a rocha que acompanhava eles no deserto? Cristo. Sabe o que Deus estava fazendo? Ó, tem uma rocha aqui perto de mim. Eu sei onde ela estava sentado, no trono à destra do Todo-Poderoso. Porque esse trono já era dele. Tanto que ele orou em João 17, versículo 5. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, se Moisés queria ver a glória, quem que Deus tinha que apresentar para ele? Jesus. Se Deus não mostrasse Jesus para Moisés, a glória que Moisés estava querendo conhecer, ele não ia conhecer. Só que essa rocha está aqui, pertinho de mim. No caso, à direita do Todo-Poderoso. Eu vou te pôr em cima dela. Quando a minha glória passar, quando o meu cabode passar, eu abro uma fenda na rocha, te cubro com a mão, não é isso? Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão, até que ela acabe de passar. Moisés, eu não te quero mostrar o cabode, porque o cabode passa. Eu quero te inserir no Cristo, porque é uma glória que não passa. E essa fenda aberta era profeticamente a fenda que foi aberta nele na cruz. Profeticamente o lado dele foi aberto, para que nós pudéssemos ter acesso a essa vida nos absorvendo e nos consumindo por inteiro. Não para que nós não vivamos mais cabode. De vez em quando o cabode vai passar. Mas Deus não quer que nós saiamos de dentro da rocha. Então vai ter as glórias que passam. Qual que é essa? É os xarabacanta, os xerabanaia que você vive com Jesus. Quem já viveu? O dia que Jesus chegou e te torceu e você chorou até falar chega. O dia que Jesus marcou a tua vida, que veio outra sarça, que outras coisas aconteceram. O cabode vai acontecer, mas ele é passageiro. Vai comigo agora para o capítulo 34. O que aconteceu aí? Quando Deus terminou de falar, colocou Moisés na rocha, Deus falou assim: Moisés, agora pega 2 talhas de pedra, coloca aí que eu vou citar uns negócios para você. Você escreve aí nas pedras, que é as tábuas da lei. Moisés fez. Aí depois Deus renovou com ele a aliança. Moisés, vamos lá, eu quero reforçar para você esta aliança que eu estou fazendo com o povo. Deus tirou Moisés daquele ambiente profético e trouxe ele para a realidade que ele estava de novo. Na realidade que ele estava, precisava de lei. Na realidade que ele estava, precisava de criar uma aliança para aquele tempo. Então Deus trouxe ele para a realidade dele de volta. Quando ele desce da montanha, 34 versículo 29. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança em suas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. O que tinha no rosto de Moisés? Resplandecer de glória. Um pouco do cabode ainda estava ali. Tudo bem? Vamos lá? Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois,
todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com mas toda vez que entrava na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo que o Senhor havia ordenado, e eles viam o seu rosto que resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Você entendeu o que acontecia aqui? Cada vez que Moisés estava na presença do Senhor, ele tinha uma visitação de glória, o rosto dele brilhava. Ele virou, ficou parecendo os vampiros do crepúsculo. Então toda vez que ele entrava na presença do Senhor, o rosto dele brilhava. Certo? E ele cobria o véu. Primeiro ele se mostrava para todo mundo. Ia lá, falava, dava as ordenanças do Senhor com as luzinhas acesas. Estão comigo ou não? Depois ele terminou de falar, ele cobria o rosto. Vai comigo para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Olha só, como o apóstolo Paulo define isso tudo. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, porque o cabode passa. Sabe por que Moisés cobriu o rosto? Não era para que os israelitas não vissem, era para que eles não vissem que estava acabando. Então, hora nenhuma Deus deu ordenança para Moisés cobrir o rosto. Mas aquela glória ia passando. E Moisés não queria que eles percebessem que aquela glória ia acabando. É o que os crentes vivem hoje. Eles viveram um ambiente de glória, eles viveram uma experiência, e eles tentam se cobrir de uma religiosidade, de algum véu religioso, para que de alguma forma pareça que aquilo que ele viveu há 15, há 10, há 8, há 7, há 3 anos atrás, ainda permanece nele. Eu vou repetir, experiência não permanece, e nem te faz permanecer. E eu já vou te explicar o que te faz permanecer. Então Moisés cobriu o rosto para que as pessoas não percebessem que a glória ia passando, que o resplendor ia desvanecendo. Então ele jogava um véuzinho no rosto para tipo, estou cobrindo porque ainda estou brilhando. Ah, pastor, mas você está falando que Moisés fazia isso? Não, estou afirmando. O apóstolo Paulo fala isso. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Não sou eu que estou dizendo, mas vamos continuar. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, por que condenação? Porque a lei propõe juízo. Sempre o fim da lei é a condenação, a não obediência dela é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida, e esta vida é eterna, e ela só pode ser encontrada em Cristo. Posso ouvir um amém? Vocês têm certeza que vocês estão me entendendo? Então vamos continuar. Não será 9, né? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com esta glória insuperável. E se o que está se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória daquele que permanece. Quanto maior será a glória daquele que permanece. 12. Portanto, visto que temos tal esperança, que esperança é essa? A esperança de que a glória agora não mais acaba.
A esperança de que esta glória é maior do que a que Moisés viveu na montanha. Então quando nós pegamos ele como exemplo, o que nós podemos viver é maior do que ele viveu. E ele diz assim, ó: portanto, visto que temos tal confiança, tal esperança, mostremos muito mais confiança. Não somos como Moisés. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: você não é como Moisés. Porque às vezes você fica pensando: como eu gostaria de ser. A glória que ele viveu desvanecia. A glória que Cristo quer te apresentar não desvanece. Ele foi colocado na fenda da rocha e teve que sair. Você é colocado na fenda da rocha para permanecer e pertencer para sempre. Ele acabou a experiência, a glória passou, o cabode passou, ele voltou para a realidade dele. Nós fomos inseridos em Cristo numa realidade que não acaba, então que nós não precisamos sair, mas que muitas vezes nós escolhemos sair. Nós decidimos sair. Mas continuando, eu vou explicar já. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que ia acabando, que desvanecia. Está explicado aqui, era para isso que ele fazia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. O mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo esse véu é removido. Que véu é esse? É um véu que turva o nosso entendimento da realidade de Cristo. Coloca um véu na tua cara, como você enxerga? Tudo é turvo. Tudo é escuro, tudo não é nítido. Então, por muitas vezes, cristãos se prendem num conjunto de regras e de leis. Às vezes não mais do Velho Testamento, mas da igreja. A regra da roupa, a regra da litúrgica. E eles ficam engessados e quadrados dentro de uma realidade litúrgica cheia de regras, que colocam um véu que não os deixa ver a realidade do Cristo e a verdade do que Ele quer executar dentro de nós, que é muito maior do que qualquer regra da religião. Sabe qual é o outro véu que o cristão põe? O véu do disfarce, para que as pessoas não percebam a realidade de quem ele é. Então o cristão muito cristão finge muito bem. E ele vive fingindo para não perder o cargo, para não perder o lugar, para não perder o posto, para não perder o que ele tem, para continuar com o véuzinho ali e fazer de conta que por trás já não tem um rosto que não brilha mais, porque não tem mais experiência nenhuma e não tem mais conexão nenhuma e nem está com Cristo mais, porque se esqueceu do Cristo. Mas em Cristo o véu é retirado, seja um, seja o outro. O véu é arrancado para que a verdade de quem você é seja exposta para Ele, com sinceridade, com verdade, com nitidez e clareza. Porque enquanto você não for sincero com Cristo a respeito de você mesmo, você vai continuar pedindo para Ele abençoar as mazelas que você carrega. Versículo 15. 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Posso ouvir um glória? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é... E o que é se converter, gente? O que é conversão? Quem já tirou carta? Conversão. Porque tem gente que está precisando se converter sendo cristão. Por quê? Porque um dia se encontrou com Cristo, mas agora está tão longe que precisa se converter e se voltar para o Senhor. Quem se volta para o Senhor, o véu é retirado. Quem se vira para Ele de volta e fala: Deus, cansei, esse aqui sou eu, o véu é retirado. E ele continua: ora, o Senhor é o Espírito.
Por quê? Porque é um Deus trino, Pai, Filho e... Então o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali há... E aí tem gente, às vezes a gente canta. Quem já cantou? Tem liberdade para correr, para pular, para dançar. Tem uma música que fala isso. Não é disso que está falando o texto. Vamos ser bíblico. Na onde há o Espírito do Senhor, o véu é retirado. Então você se torna livre. Livre para quê? Livre para conhecer o Cristo na sua plenitude, para ser você mesmo na presença do Cristo das pessoas. Você se torna livre de um pecado que te dava identidade distorcida. Você se torna livre de uma velha criatura que está agora no processo de ser absorvida pela vida do Cristo. Você é livre porque você é liberto. Ah, tem a liberdade para pular, para dançar? Tem, isso aí qualquer um tem. Na boate as pessoas pulam e dançam. Não é disso que está falando o texto. É de uma liberdade verdadeira, para ser você mesmo, para ser sincero com Cristo, com as pessoas, para ser uma pessoa com identidade firmada nele, porque Ele se revelou para você, e agora você está revelado diante dele. E todos nós, versículo 18, e todos nós, alguns de nós, com o quê? Com a face descoberta. Contemplamos o quê? A glória do Senhor. Agora deixa eu falar da glória. No contexto deste texto, dentro do Novo Testamento. Como que é a glória lá no hebraico, no Velho Testamento? Qual que é a palavra? Kabod. Então, para todo kabod, tem um ikabod. Porque essa palavra também é bíblica. Quando ele morre, vê os filhos dele morrer, ele pronuncia essa palavra. Ikabod, foi-se a glória. Porque o kabod tem fim. É uma manifestação que passa. Porque para todo kabod, para toda experiência transcendental e sobrenatural, acaba. Mas aqui a palavra não é kabod. A palavra é doxa. Fala comigo. Doxa. Como que escreve? Doxa. Pode pesquisar depois no chat GPT que você vai ver. Doxa. E a palavra doxa é uma palavra grega, que a primeira tradução, o primeiro significado do dicionário é opinião. O que tem a ver com glória? A palavra glória no Novo Testamento, o primeiro significado dela é opinião. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você descobre o seu rosto e se apresenta para contemplar o Cristo, a partir daí o que vale na tua vida para você viver a glória de Deus é a opinião de Deus valendo em você. Enquanto você não deixar a opinião dele ser a palavra número 1 para a tua vida, você vai continuar fugindo da rocha e cobrindo seu rosto com o véu. Mas o dia que você entender que a partir do encontro que você tem com ele, a opinião que prevalece é a dele e a tua já não tem mais valor algum, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo nesta carne, eu vivo ela mediante a fé que tenho no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Então a partir daí é a opinião de Deus que vai ser a glória na minha vida. Então ele está falando assim, então todos nós com o rosto descobertos contemplamos a opinião de Deus com clareza. Aí se eu continuar no dicionário, eu vou ler para vocês, eu copiei do dicionário e colei aqui, opinião, julgamento e ponto de vista. É como Deus olha, pensa sobre as coisas, o ponto de vista dele para a tua vida. Isso é viver de glória em glória na realidade do Novo Testamento. Vai haver os cabotes? Vai haver as manifestações? Vai. Você vai sentir o arrepio, vai se sentir tremer, vai ser batizado no Espírito, vai falar em línguas, vai cair para o chão? Vai. Mas tudo isso é transitório se a opinião de Deus não se fizer valer na nossa vida a partir da experiência.
Aí continua trazendo algumas coisas aqui. Ele vai dizer assim, ó: no Novo Testamento é sempre uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Então preste atenção, por que essa palavra é usada para expressar a glória dentro do Novo Testamento? Porque o resultado da minha vida vai expressar louvor para Deus, honra para Deus e glória para Deus. Então por isso eu vivo de glória em glória, ou seja, da opinião de Deus para outra opinião de Deus, e isso resulta numa palavra derivada do doxa, que você já deve ter ouvido, que é a palavra doxologia. Quem já ouviu falar dessa palavra? Que é a doxologia? É a expressão de louvor e gratidão que eu dou a partir de uma vida que é transformada pela glória de Deus. Tem um álbum de uma cantora chamado Doxologia. O que ela está dando? Uma expressão de louvor e gratidão a Deus pelo doxa que se manifesta. Estão comigo, gente? Dela também se deriva a palavra ortodoxia. Quem já ouviu essa palavra? Só que nós linkamos essa palavra ortodoxia com aquilo que é muito tradicional, ortodoxo. Não é isso que a gente fala? Só que a realidade dessa palavra no grego é a opinião correta, a glória correta, a orientação exata. Esse é o significado da palavra ortodoxia. Olha como a gente mistura e traz uma interpretação equivocada a respeito do que a Bíblia está dizendo. Então, quando eu vivo uma ortodoxia, quando eu sou estritamente rigoroso, porque um ortodoxo não parece que é uma pessoa rigorosa, com a opinião de Deus. Então a opinião de Deus vale mais do que a minha. Então eu sou ortodoxo naquilo que eu ouvi, percebi e entendi. Aquilo que eu li no ambiente profético, ele não fica no cabode, porque o cabode passa. Mas eu faço que isso transforme a minha vida por causa da doxa de Deus se manifestando em mim. Então a minha vida passa a ser uma doxologia. Ela resulta em glória e louvor e honras a Deus. E a minha vida é conduzida numa ortodoxia, ou seja, a opinião de Deus prevalece a minha, e é a dele que eu vou seguir de maneira rigorosa. Mas vamos continuar lendo o texto, porque o texto finaliza de maneira incrível. Versículo 18, coloca do 18 do início. E todos nós com a face descoberta, porque se tiver o véu, esquece, não vai funcionar. Contemplamos a doxa do Senhor, a glória que é a sua opinião profunda sobre tudo que Ele tem para a nossa vida, segundo a sua imagem. Ou seja, por isso que Deus, quando Moisés pediu a glória, Deus falou para ele: você não pode ver a minha face, porque eu só vou contemplar a doxa de Deus contemplando a face dele, a imagem dele refletida no meu interior. E às vezes não são com os olhos visíveis, nem com uma visão espiritual, mas é uma certeza no espírito que impacta o teu interior e te traz uma convicção absoluta daquilo que Deus está te comunicando, te apontando e te direcionando para viver. Mas antes de tudo é tirar o véu. Com o véu ninguém chega nesse lugar. Você pode viver quantos cabodes você quiser. Você pode ir em quantas experiências você quiser, quantas conferências você quiser. Vai ser de cabode em cabode, e cabode em cabode. Ou seja, vem e passa, passa, vem e passa, faz e passa. E não transforma. E não transforma. O que transforma é a opinião que nós contemplamos de Deus a partir dele e em nós mesmos. Estamos sendo transformados de glória em glória, ou com uma glória cada vez maior. Eu gosto da tradução mais antiga que diz: estamos sendo transformados de glória em glória. Por quê? De opinião em opinião, de louvor, de doxologia em doxologia. Deus deu uma opinião sobre nós,
faz? Eu fui ortodoxo em seguir aquela opinião que Deus deu a meu respeito e a minha movimentação. Isso resulta o quê? Em louvor, em honra e glória, e uma vida que manifesta as verdades de Deus para as pessoas. E aí ele vem e traz outra opinião, e eu vou sendo transformado, e eu vou sendo transformado. Sabe aquela natureza que eu falei lá no início? Que você não tinha que mudar o estado, como o pastor Célio falou, mas mudar a natureza. Então a opinião dele vai mudando. Você vai sendo transformado de glória em glória, de opinião em opinião, de doxa em doxa, e de ortodoxia em ortodoxia. Você consegue entender? Você vai sendo rigoroso com você mesmo, porque a nossa ortodoxia não pode ser para com o próximo, tem que ser com a opinião de Deus, com o que as escrituras dizem. Entende? Então nós vamos sendo transformados de glória em glória, a qual essa glória, essa opinião, vem de quem? Vem de quem? Que é o... Agora olha como ficou fácil. Estou finalizando. Olha como ficou fácil. Moisés entra na rocha, sai da rocha, o cabode passa, ele sai da rocha, ele volta para a realidade dele, correto? Nós somos inseridos na rocha e permanecemos, porque nós tiramos o véu e decidimos ficar despidos diante dele, claros, transparentes para ele. Então a opinião dele começa a nos transformar, a partir da opinião que vem do Senhor, que é o Espírito. Deixa eu te explicar uma coisa. É um paradoxo muito incrível, mas é o Espírito em nós, gerando essa opinião aqui dentro constantemente, ao mesmo tempo nós em Cristo, para louvor e glória de quem Ele é. É nós nele e Ele em nós. É uma mistura completa de uma vida escolhida e decidida, não viver para si próprio, mas viver para Ele. A partir do momento que eu vou me deixando ser consumido pela opinião dEle derramada sobre mim. Quem aqui já tomou uma decisão sem orar e se deu mal? Por quê? Você não consultou o quê? A glória de Deus, a opinião. Você saiu da rocha, pôs o véu e foi fazer do teu jeito. E a glória foi desvanecendo e a coisa foi dando errado. Entende? E toda vez que a gente faz isso, a gente se dá mal. Por quê? Porque nós já não pertencemos a nós mesmos. Nós já não podemos viver na nossa própria opinião, porque a proposta do Evangelho, como foi cantada aqui pelo louvor, o Evangelho é sobre perder para ganhar. Eu perco eu mesmo e ganho a glória, ganho a opinião dele sobre mim. Então eu me perco do quê? De mim mesmo. E encontro o quê? Cristo. Não tem outro jeito de viver o Evangelho. Não tem outro jeito de viver a realidade dessa nova aliança. Do contrário, nós vamos ficar vivendo de cabode em cabode, de busca em busca, de Senhor, eu quero faz de novo, como da primeira vez. Eu não quero a primeira vez de novo. Eu quero a opinião condizente com essa estação, para este tempo, para o que Deus tem agora na minha vida, na vida da igreja, na vida do meu próximo. Eu quero que vai expressar louvor, glória e honra para Ele neste tempo. Então nada de faz de novo outra vez como da primeira vez. Não é aquela experiência que está válida, aquilo é um cabode que passou, ou uma opinião que já foi vivida. Porque às vezes você já viveu muitas opiniões de Deus, e isso resultou em louvor, glória e honra. Então agora Ele quer trazer outra, porque é de glória em glória que essa transformação vai acontecendo. Coloque-se de pé.